Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia fala bastante sobre a origem e a história do povo iraniano. A região que hoje conhecemos como Irã, chamada na antiguidade de Pérsia e anteriormente de Elão, é mencionada com destaque em várias partes da história bíblica no Antigo Testamento. Na verdade, a história dos primeiros povos iranianos começa desde os relatos mais antigos no livro de Gênesis e se estende por vários períodos importantes, incluindo a formação de grandes impérios que tiveram interação direta com os israelitas. Por isso, compreender as relações entre esses povos é crucial para interpretar muitos dos eventos narrados no Antigo Testamento, bem como seus impactos e consequências na história. Neste vídeo, traçaremos um breve panorama histórico sobre quem eram os antigos iranianos nos tempos bíblicos e qual foi o verdadeiro contato desse povo com os israelitas. Também exploraremos se, de alguma forma, a origem do povo iraniano e seu contato com os israelitas faz parte de um quadro profético e escatológico para os fins dos tempos. Vamos começar esta história a partir da Idade do Bronze e finalmente alcançar a dominação persa durante e após o exílio babilônico. Em Gênesis capítulo 10, verso 22, na lista de nações, Elão é mencionado como um dos descendentes de Sem e se tornou um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. Este antigo reino, localizado a leste do rio Tigre, é citado várias vezes nas Escrituras. O profeta Isaías mencionou Elão em sua profecia como um dos lugares onde Deus recuperaria o remanescente de seu povo. Geograficamente, Elão ocupava uma região que hoje faz parte do sudoeste do Irã. Esta localização estratégica fez de Elão um centro de cultura e poder na antiguidade, com influências que se estendiam até a Mesopotâmia. Historicamente, Elão foi tanto um adversário quanto um aliado de várias potências regionais, incluindo os babilônios e os assírios. Embora as interações diretas entre Elão e as tribos de Israel sejam menos documentadas, o reino de Elão foi contemporâneo dos períodos dos patriarcas e juízes em Israel. A presença dos elamitas é mais significativamente observada como adversários em relatos de batalhas e como parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. Avançando na história, o fortalecimento dos povos medos no noroeste ocorreu com a ascensão do Império Medo. Para alguns estudiosos, especialmente com base nos materiais do historiador Heródoto, foi entre aproximadamente o final do século VI a.C. e a metade do século VI a.C. que a unificação das tribos iranianas como nação sob o domínio de Deioces, uma figura semilendária geralmente creditada como fundadora da dinastia Meda e do Império Medo, ocorreu pela primeira vez. Uma vez no poder, Deioces empreendeu a tarefa de unificar as várias tribos medas. Ele implementou uma série de reformas administrativas e legais, estabelecendo um código de leis e uma estrutura de governo centralizada. Essas medidas foram essenciais para criar uma identidade comum entre as tribos previamente autônomas e dispersas. De fato, a unificação das tribos medas teve um impacto significativo na região, pois lançou as bases para o desenvolvimento de uma entidade meda mais coesa e subsequente expansão territorial sob reis como Ciaxares e Astíages. Mas primeiro, também precisamos falar sobre a maior potência da época, o Império Assírio. Este império é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como um agente de julgamento divino sobre Israel e outras nações. O Império Assírio destacou-se por sua extraordinária capacidade militar e administrativa, estendendo seu domínio da Mesopotâmia ao Egito em seu auge. Sua relação com Israel foi predominantemente hostil, marcada por campanhas que resultaram em grandes deportações e uma tentativa de erradicar a identidade israelita. Foi sob os assírios que o reino de Israel caiu, resultando no exílio das 10 tribos do norte. No entanto, parte das ofensivas assírias também alcançou o planalto iraniano, intervindo em territórios pertencentes aos medos. No final do século VI a.C., o Império Assírio entrou em declínio devido a uma série de problemas internos, incluindo lutas pelo poder, administração enfraquecida e pressão contínua dos povos subjugados. À medida que os assírios declinavam, os medos começaram a ganhar força. Ciaxares, rei dos medos, aproveitou a fraqueza dos assírios para expandir seu território e influência. Os medos eventualmente se aliaram aos babilônios, liderados por Nabopolassar, para acabar com os longos anos de dominação assíria na região. Ciaxares e Nabopolassar formaram uma aliança estratégica que também incluía outros grupos iranianos como os citas e os cimérios.
Esses povos compartilhavam um interesse comum em ver a queda dos assírios e estavam dispostos a colaborar para alcançar esse objetivo. Os citas e cimérios, por exemplo, eram conhecidos por suas habilidades de cavalaria e táticas de guerrilha, trazendo uma nova dimensão às capacidades militares daquela aliança. A campanha contra a Síria foi caracterizada por uma série de batalhas decisivas e cercos prolongados, mas em 612 a.C., a aliança alcançou um de seus maiores sucessos com o cerco e destruição de Nínive, a grande capital assíria. Este evento foi até mesmo antecipado pelo profeta Isaías como um ato de julgamento divino. A queda de Nínive e o subsequente colapso do Império Assírio abriram caminho para o surgimento de novas potências. Os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes, enquanto Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor estabeleceram o Império Neobabilônico como uma força importante na Mesopotâmia. A ascensão dos medos e dos babilônios simbolizou uma importante transição de poder na região, influenciando diretamente o contexto político em que o povo judeu estava situado. Para continuar a história dos povos iranianos em termos bíblicos, precisamos falar sobre o Império Neobabilônico. Afinal, o profeta Isaías também profetizou que os medos seriam instrumentos de Deus para destruir a Babilônia. O Império Neobabilônico foi principalmente marcado pela figura dominante do rei Nabucodonosor e este império tornou-se amplamente conhecido por sua destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C., conforme documentado em vários textos históricos e proféticos do Antigo Testamento. Este evento culminou na destruição do Templo de Salomão e no exílio do povo judeu e foi um período de profundas implicações teológicas e culturais para Judá, descrito em detalhes no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor impôs uma política de deportação e assimilação cultural destinada não apenas a punir Judá, mas também a integrar os judeus no império mais amplo, diluindo a resistência futura potencial. Assim, a captura de Judá não foi apenas um ato de conquista, mas uma tentativa de reorganizar o cenário geopolítico e cultural de seu vasto império. Durante o período neobabilônico, os povos iranianos estavam passando por um momento significativo de transição e ascensão. Enquanto os babilônios se concentravam em gerenciar seu império e campanhas contra Judá e outros estados, os medos no norte estavam consolidando seu poder, tendo estabelecido um reino que serviria como núcleo para a futura aliança com os persas. Sob a liderança de Ciaxares e posteriormente Astíages, os medos organizaram um estado que começou a influenciar significativamente a política regional. Esta fase foi crucial para lançar as bases do que se tornaria o impressionante Império Aquemênida sob Ciro, o Grande, que eventualmente absorveria e sucederia tanto a Média quanto a Babilônia. A fundação do Império Aquemênida começou precisamente com a ascensão de Ciro, o Grande, após a revolta persa contra os medos que derrubou o último rei Meda. Ciro era um representante da dinastia do lendário Aquêmenes e tornou-se notável por suas habilidades diplomáticas e militares, que lhe permitiram expandir rapidamente seu território. A conquista da Babilônia em 539 a.C. é uma das façanhas mais celebradas de Ciro. Seu exército entrou na cidade sem enfrentar muita resistência após um cerco relativamente curto. A captura pacífica de Babilônia foi crucial não apenas estrategicamente, mas também politicamente, pois Ciro promoveu uma imagem de libertador em vez de conquistador. Ele permitiu que os povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos, uma política que lhe garantiu a lealdade das populações locais e ajudou a estabilizar seu vasto império. Assim, Ciro tornou-se conhecido por sua política de tolerância e restauração dos povos subjugados. Esta foi uma abordagem revolucionária para a época, contrastando com as práticas dos impérios anteriores. De fato, a ascensão do Império Persa sob Ciro marcou um ponto crucial na história bíblica, especialmente no que diz respeito ao povo de Judá. Ciro foi proclamado no livro do profeta Isaías como ungido de Deus, uma figura-chave no cumprimento das promessas divinas. O decreto de Ciro em 538 a.C., que permitiu o retorno dos judeus exilados e a reconstrução do templo em Jerusalém, é documentado no livro de Esdras. A figura de Ciro como ungido do Senhor estende o conceito de messianismo, tradicionalmente associado apenas aos líderes israelitas, a um rei gentio. De certa forma, isso destaca a amplitude do plano de salvação de Deus e sua soberania sobre todos os reinos da terra.
Usar um rei persa para libertar os judeus ressalta que Deus opera através de todas as nações e indivíduos para cumprir seus propósitos soberanos. A própria permissão para reconstruir o templo em Jerusalém sob o domínio persa do Império Aquemênida não só restaurou a identidade religiosa e cultural do povo judeu, mas também reafirmou a aliança entre Deus e seu povo, mostrando a fidelidade divina e a continuidade de suas promessas. Enquanto Judá experimentava a restauração, o Império Persa estava em plena expansão e consolidação. No auge, o Império Aquemênida foi o maior império que o mundo já tinha visto, com mais de 40% da população mundial sob seu domínio. Após a morte de Ciro e um breve reinado de seu filho Cambises II, Dário I ascendeu ao trono em 522 a.C. após suprimir várias revoltas internas que ameaçavam a estabilidade do império. Dário I era conhecido por suas extraordinárias capacidades administrativas. Ele reorganizou o império em várias províncias, cada uma governada por um sátrapa nomeado por ele. Esta estrutura administrativa melhorou a eficiência do governo e permitiu um controle mais efetivo sobre os vastos territórios aquemênidas. Dário também implementou um sistema de tributação uniforme e promoveu a construção de estradas e infraestrutura, como a famosa Estrada Real, que facilitou a comunicação e o comércio em todo o império. Além disso, ele expandiu ainda mais o império para incluir partes da Índia, Trácia e o Vale do Indo. Durante o reinado de Dário I, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram, e o segundo templo foi reconstruído em Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Dário I foi sucedido por seu filho Xerxes, que é identificado na história bíblica como o rei Assuero do Livro de Ester. O livro de Ester oferece um retrato íntimo da corte persa e descreve um período em que os judeus enfrentavam a ameaça de extermínio por Ama, um alto oficial do rei Xerxes. Nesse contexto, uma jovem exilada judia chamada Hadassa, que também recebeu o nome persa de Ester, foi surpreendentemente elevada à posição de rainha da Pérsia. Ela desempenhou um papel crucial na proteção de seu povo ao revelar corajosamente e astutamente a conspiração de Amã ao rei persa, o que eventualmente levou à execução de Amã e à elevação de seu primo Mordecai a uma posição de influência na corte aquemênida. Assim, a história de Ester ilustra não apenas a integração dos judeus na sociedade persa, mas também a providência divina e a ideia de que Deus coloca pessoas em posições estratégicas para cumprir seus propósitos. Mais tarde, quando Artaxerxes, filho de Xerxes, subiu ao trono, uma parte significativa da história judaica se desenrolou. Durante esse período, Esdras e Neemias foram figuras proeminentes. Esdras, um sacerdote e escriba, liderou o segundo grupo de exilados retornando a Jerusalém sob o patrocínio do rei Artaxerxes. Esdras foi encarregado de restaurar a lei mosaica e reformar a comunidade judaica, que estava se afastando de suas tradições religiosas após o retorno do exílio. O livro de Esdras narra seu papel na reconstrução da vida religiosa e cultural, reafirmando a Torá como a base da identidade e prática judaica. Por outro lado, Neemias, um copeiro de confiança de Artaxerxes, tornou-se governador de Judá. Ele é conhecido por sua liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém, um projeto que simboliza a restauração da dignidade e segurança da cidade. A autorização e o apoio de Artaxerxes para os empreendimentos de Esdras e Neemias demonstram a abordagem persa de governança na época, permitindo a autonomia local enquanto mantinham o controle imperial. O Império Persa eventualmente caiu com as conquistas de Alexandre, o Grande, em 331 a.C., levando ao estabelecimento de seu vasto império. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, resultando em três principais reinos helenísticos: o Ptolemaico no Egito, o Seleucida na Ásia Menor e o Antigonida na Macedônia e Grécia. A região agora conhecida como Irã foi dominada pelo Império Seleucida, que controlava uma grande área, incluindo grande parte do Oriente Próximo. A governança seleucida nesse território foi marcada por uma política de helenização, que incluía a fundação de cidades ao estilo grego e a promoção de práticas religiosas e culturais gregas. No entanto, essas tentativas de helenização encontraram resistência significativa, especialmente de populações nativas determinadas a manter suas tradições culturais e religiosas. Essa abordagem combativa levou a constantes desafios, incluindo tensões com os reinos Ptolemaico e Antigonida e revoltas locais como a revolta dos Macabeus na Judeia. No século I a.C., os partos, um povo iraniano,
aproveitaram a crescente insatisfação com os Seleucidas para estabelecer seu próprio império. O Império Parto emergiu como uma força poderosa na região, conhecido por sua cavalaria pesada e habilidades de arqueria, permitindo-lhes resistir tanto às forças romanas quanto às Seleucidas. Os partos mantiveram muitas tradições iranianas e promoveram o zoroastrismo como a religião estatal, o que ajudou a fortalecer a identidade e a cultura iraniana após o período de helenização. O zoroastrismo, a religião mais influente e duradoura do antigo Irã, ensinava que os humanos tinham o dever de escolher entre o bem e o mal, com suas decisões afetando seu destino final. A religião também promovia rituais de purificação e sacrifícios, enfatizando a ordem moral e a justiça social, que influenciaram as leis e a governança dos impérios que adotaram essa crença. Após os partos, o Império Sassânida foi estabelecido em 224 d.C., quando o último rei parto foi deposto. Os sassânidas revitalizaram a cultura e as tradições persas, reintroduzindo e reforçando muitos aspectos do antigo Império Aquemênida. Os sassânidas foram grandes rivais do Império Romano e, mais tarde, do Império Bizantino, conhecidos por sua administração eficiente, infraestrutura rodoviária e cidades. Eles também viram um florescimento do zoroastrismo, promovido como um elemento unificador e definidor de identidade em todo o Império. No entanto, no início do século VII d.C., a invasão árabe do Irã aproveitou a fraqueza do Império Sassânida, levando à dominação islâmica na região. A islamização do Irã foi gradual ao longo de várias gerações, com o zoroastrismo inicialmente tolerado, mas cada vez mais marginalizado à medida que muitos iranianos se convertiam ao islamismo, atraídos por estruturas sociais, econômicas e de poder emergentes. Eventualmente, o islamismo substituiu o zoroastrismo como a religião dominante, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. Assim, é claro que as histórias iraniana e israelita tiveram interações significativas ao longo do tempo. De uma perspectiva bíblica, alguns ramos do cristianismo, especialmente aqueles com uma visão futurista da escatologia bíblica, frequentemente discutem o Irã, como sucessor da antiga Pérsia, no contexto de eventos proféticos envolvendo Israel. Essas interpretações são baseadas em passagens bíblicas vistas como potencialmente referindo-se a eventos futuros envolvendo essas nações. Um dos textos mais citados é Ezequiel capítulos 38 e 39, que descreve uma grande batalha envolvendo Gog de Magog liderando uma coalizão de nações contra Israel. Embora a Pérsia seja mencionada explicitamente como uma das nações aliadas a Gog, a identificação exata de Magog e a interpretação dos símbolos nessa profecia variam amplamente entre os estudiosos e teólogos. Alguns intérpretes futuristas veem essa referência à Pérsia como indicativa de que o Irã moderno desempenhará um papel significativo em futuros conflitos contra Israel. Essa visão é influenciada pelo contexto político contemporâneo em que as tensões entre Israel e Irã são frequentemente relatadas, e o Irã é visto como um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio. Partes do livro de Daniel também são lembradas nesta discussão, particularmente os capítulos que descrevem as visões dos 4 impérios mundiais e a subsequente vinda do Reino de Deus. Daniel 8, por exemplo, detalha um confronto entre um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia, e um bode, representando o rei da Grécia. Algumas interpretações futuristas relacionam essas figuras a eventos modernos ou futuros, vendo-as como simbólicas de princípios ou forças ainda em ação hoje. Teologicamente, a abordagem futurista da escatologia que incorpora nações modernas nas profecias bíblicas pode ser tanto fascinante quanto arriscada. Embora destaque a crença na relevância contínua das Escrituras para os eventos contemporâneos, pode facilmente cair no erro de superestimar as conexões diretas entre textos antigos e contextos políticos modernos, às vezes resultando em interpretações excessivamente especulativas influenciadas pelas leituras contemporâneas dos textos bíblicos. Apesar dessas discussões sobre Irã, Israel e profecias escatológicas refletirem o desejo de muitos cristãos de entender os planos de Deus para o futuro, isso não lhes dá o direito de marcar datas e eventos na agenda de Deus, como muitos infelizmente acabam fazendo. Sem dúvida, todo conflito faz parte do cumprimento do aviso dado pelo Senhor Jesus Cristo de que a história seria marcada por guerras e rumores de guerras. Desde que Jesus pronunciou essas palavras, o mundo nunca conheceu paz completa e duradoura.
No entanto, essa abordagem estritamente especulativa muitas vezes faz com que as pessoas percam o foco na verdadeira mensagem bíblica sobre esses tópicos. Por exemplo, neste vídeo, exploramos a origem bíblica dos povos iranianos e suas relações complexas com as nações vizinhas, incluindo os israelitas, desde os tempos elamitas na Idade do Bronze até o impactante Império Persa. Em vez de nos concentrarmos em tentar encontrar códigos proféticos nessas passagens bíblicas que supostamente nos permitem relacioná-las especificamente a eventos modernos, devemos focar nossa atenção na manifestação da providência divina ao longo dessa história. Essas profecias e registros bíblicos nos apresentam, na verdade, um Deus como o supremo autor da história, que usa tanto a adversidade quanto a prosperidade para cumprir seus propósitos divinos. Em outras palavras, a mensagem central que permeia todos esses relatos e profecias bíblicas, sem dúvida, a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos históricos. As Escrituras exaltam consistentemente a capacidade de Deus de levantar e derrubar reinos conforme sua vontade, usando-os como instrumentos para cumprir seus propósitos divinos, seja para disciplinar, purificar ou restaurar seu povo. Em última análise, Deus não é um observador distante, mas um participante ativo na história humana, guiando os eventos para cumprir seu plano redentor. Essa perspectiva deve nos levar a uma fé mais profunda e a uma vida orientada pela confiança de que, não importa a turbulência e o aparente caos do mundo ao nosso redor, estamos sob o governo de um Deus soberano e infinitamente sábio. Reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus no curso da história nos ajuda a manter nossa paz espiritual e a focar em viver de acordo com seus mandamentos e promover o reino de Deus aqui na terra, em vez de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro. Agora eu quero saber, você já conhecia a história da origem dos iranianos na Bíblia? E quais lições você consegue tirar desta história? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos próximos vídeos.